Bora lá, bora lá, bora lá para mais um vídeo aqui no canal, galerinha. Mais um vídeo aqui para vocês. E vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento à distância. Você já teve um? Deu certo? Deixa aí nos comentários e conta. Eu tive um relacionamento à distância com o meu atual marido, né? Eu morava em Londres, ele nos Estados Unidos. Eu vou falar que é a melhor coisa do mundo? Não sou a melhor pessoa assim pra falar, nossa, foi tranquilo. Não achei que foi tão tranquilo, porque quando você tem um relacionamento à distância, parece que você gasta muito mais energia do que quando você tá com a pessoa perto de você, porque você tem que deixar de fazer muitas coisas assim pra você estar com aquela pessoa. Como assim, Dani? Por exemplo, muitas vezes eu deixava de sair com as minhas amigas porque era o único horário que eu tinha para conversar com o Marcos pelo Skype, vamos falar assim. Porque vem a questão de fuso horário, vem a questão de horários de trabalho, né? Eu trabalhava, ele também. Então ficava assim, aquela questão de horário difícil, né? Conciliar o meu horário com ele, ainda tinha um fuso horário, ainda tinha que o Marcos, ele morava em New Jersey, né? Onde a gente mora hoje aqui nos Estados Unidos. Mas o Marcos, como ele é truck driver, ele viaja muito os Estados Unidos inteiro. Então, os Estados Unidos, dependendo do lugar que você tá, o fuso horário muda muito também. Então, eu lembro que às vezes Marcos estava, vamos supor, na Califórnia, aí era um outro fuso horário. Se tivesse em Nova York, era um outro fuso horário. Se tivesse lá no meio do país, era um outro fuso horário. Então, assim, nossa, eu sinceramente, eu senti que eu gastei muita energia, assim, nesse namoro à distância, por ter que deixar de fazer muitas coisas, às vezes, que eu gostava de fazer, para dar um pouco de atenção a ele, para estar um pouco tempo com ele, que era ali conversando online, fazendo, né, fazendo planos para a nossa vida, como ia ser. Então, eu, por exemplo, eu estipulei que se em um ano de namoro a gente não tivesse nenhuma intenção de nenhum dos dois lados de ir com esse relacionamento para frente, a gente não ficaria mais juntos. Porque, gente, sinceramente, eu não estava disposta a ficar mais de um ano numa relação à distância, né? Onde eu já disse pra vocês que eu acho que gasta muita energia. Não é nem questão de ciúmes, nada disso, porque vocês já me acompanham aqui, eu acho que vocês sabem que eu sou zero ciumenta, né? Já falei, não era essa questão, era questão mesmo de energia para estar junto, para estar conversando, né? Às vezes queria conversar com ele e aí eu tinha que sair, minhas amigas me chamavam para sair, aí às vezes eu deixava de sair, de fazer alguma coisa que eu queria fazer, mas eu também queria estar ali dando um pouco de atenção, era o único horário que ele tinha, ou era o único horário também que eu tinha disponível. Então, assim, sinceramente eu achei meio estresse. Não gostei de um relacionamento à distância. Só que, para nossa surpresa, né, depois de um ano, aliás, não chegou nem a fazer um ano, acho que quando a gente fez 7 meses de namoro, Marcos me pediu em casamento. Então, ali a gente teria que tomar uma decisão. Ou a gente moraria em Londres, ele iria para Londres, ou eu viria para os Estados Unidos. E a nossa decisão foi que eu viria para os Estados Unidos, porque a vida dele já estava muito mais estabilizada aqui, apesar que a minha também estava estabilizada lá. Mas como eu tinha acabado de sair de um outro relacionamento, onde eu tinha uma empresa com meu ex, né? A gente tinha dado baixo em tudo. Então, assim, eu teria que recomeçar em Londres. Eu teria que arrumar um trabalho, eu teria que fazer algo da minha vida. E Marcos falou, por que não então recomeçar nos Estados Unidos, né? Talvez se eu tivesse uma empresa, né, que, vamos supor, aberta, eu não sei, eu teria que pensar muito para largar alguma coisa, abrir mão das minhas coisas para vir para cá. Mas eu tava num momento que eu estava, vamos supor, zerada lá e zerada aqui. Então eu tinha que recomeçar de algum lugar. E eu acho que hoje, olhando, foi a melhor decisão para mim. Para falar bem a verdade para vocês. Não vou dizer pro Marcos, porque ele acabou que ele não saiu de onde ele estava, né? Mas pra mim, hoje, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu vi que eu progredi muito profissionalmente aqui nos Estados Unidos nesses 5 anos. Eu nem esperava, sério, progredir tanto. Foi a primeira vez que eu trabalhei na minha área, fora do Brasil, que é logística. Pra quem não sabe, eu estudei comércio exterior. Então foi uma área hoje que eu trabalho, eu sou gerente de despacho da Amazon. Então eu trabalho com logística, né?
Estou aprendendo a parte de Yard Specialist, que é a parte, né, é toda uma parte assim que tem a ver com logística. Então é uma área que eu gosto muito e que hoje, depois de 5 anos na Amazon, eu cheguei na área que realmente eu queria, que é na gerência desta área. E igual eu falei pra vocês, juro pra vocês que eu não esperei que eu fosse ter uma ascensão tão rápida aqui nos Estados Unidos, na minha área, que eu nunca tinha trabalhado em Londres, né? Eu morei em Londres por 12 anos e eu nunca trabalhei na minha área, nunca. Então, assim, achei que foi bem legal pra mim. Mas eu queria dar essa introdução para vocês verem que de relacionamento à distância eu entendo. Mas vamos lá, a história de hoje, já deixa o joinha, like, sininho, comentário, tudo que você já sabe. Dani, irmão da Dani. Depois de anos assistindo seu YouTube, inspirada por um vídeo que se chamava O Amor da Minha Vida Estava no Tinder. Quem lembra desse vídeo? Eu lembro desse vídeo. Vim contar a história de como conheci o amor da minha vida indiretamente através do Tinder. Mas primeiro eu quero dizer que eu estou muito emocionada. São muitos anos acompanhando e eu estou escrevendo uma parte da minha história e vou poder ser sua Alice. Mas não posso começar a contar essa história sem dizer que sou admiradora do trabalho incrível que você faz, que inspira e ajuda tantas mulheres. Gente, muito obrigada mesmo assim por esse carinho, muito obrigada pelas palavras, eu fico muito feliz mesmo. Dani, você tem o dom de nos fazer sentir confortável em compartilhar momentos importantes de nossas vidas com você. Pela sua empatia e por sempre ter uma palavra para cada história das Alices. Que Deus te abençoe sempre. Que Deus abençoe a todas nós, meninas. Bom, primeiro eu quero dizer que todos os nomes já estão trocados. E para chegar na história de como eu conheci de forma indireta o meu amor através do Tinder, devo falar um pouco das mudanças que aconteceram na minha vida. Então vamos lá. Me chamo Alice e dentro de poucos dias, meses, não sei, tempo, ela falou, completo 31 anos. Sou de uma capital do norte do Brasil, filha de nordestinos. Sou a única da família dos meus pais e a única irmã dos meus 4 irmãos. Desde criança, sou a única filha, né? Então a única mulher, eu acho que ela quis dizer. Desde criança eu sempre dizia que um dia eu me casaria com um espanhol e que eu não moraria no Brasil e que eu iria trabalhar na área da saúde. Gente, eu cresci com essa ideia na minha cabeça, mas eu nunca fui obcecada por isso, era uma coisa que ela falava. Eu vou casar com um espanhol, vou morar fora do Brasil, vou trabalhar na área de saúde. Então eu sempre trabalhei, desde os meus 16 anos, primeiro como babá, depois em recursos humanos, contratando pessoas para 2 empresas. Eu me sentia muito bem, eu sempre gostei de ajudar pessoas. E essa era uma forma que eu tinha para ajudar as pessoas que tinham disposição e que estavam precisando de trabalho. Eu morava no mesmo bairro da minha família, a vida ia bem, mas não era aquela vida que eu queria para mim. Eu queria mais, eu queria viajar, eu queria aprender outro idioma, eu queria conhecer outras pessoas. E algumas coisas dentro de mim me diziam que o meu tempo morando na minha cidade já tinha terminado. Algo me dizia que eu tinha que realizar todas essas aspirações que eu tanto queria. No início do ano de 2016, eu decidi que eu ia começar a pesquisar na internet países para eu estudar aqui mesmo na América do Sul. Depois eu iria procurar uma cidade e uma universidade. Depois de encontrar a universidade que eu queria, eu sabia que eu queria fazer o curso de medicina. Então eu entrei em contato com algumas universidades para saber o método de ingresso, documentação necessária e todos os trâmites legais que eu deveria fazer para poder levar toda a documentação completa e não ter falta de nenhuma caso ela passasse em algum desses processos para estudar fora. Gente, nós sabemos que no Brasil, até a filha da minha melhor amiga, uma das minhas melhores, gente, eu tenho 4 melhores amigas, por isso que quando eu falar melhor amiga, vocês sabem, mas quem me acompanha desde Londres e conhece a Dadai é uma das minhas melhores amigas, a filha dela, Katrina, faz medicina em Buenos Aires. Então, quando a Melina também estava tentando, uma das opções também era a Argentina, porque eu acho que os cursos as faculdades são mais baratas, também tem muitos brasileiros que vão acho que é Paraguai e Bolívia, se eu não me engano. Então, por isso que ela fala que algum país dali da América do Sul, né? Mas vamos lá.
As secretarias da Faculdade de Ciências Naturais me informaram que ofereciam para alunos estrangeiros alojamento universitário, refeição e um preço acessível aos alunos. Então tinha uma ajuda econômica e passe gratuito de ônibus para ir para a faculdade. Me inscrevi nesse programa e passei na prova de admissão de alunos estrangeiros. Fui convocada para março de 2017 me apresentar à faculdade para começar minhas aulas. Em janeiro de 2017, então, peço demissão do meu trabalho e com o dinheiro da minha rescisão comprei uma passagem apenas de ida para a Argentina, mais especificamente para a Patagônia. Gente, vocês sabem onde é a Patagônia? Eu vou falar de novo da Dadai. A Dadai, inclusive, se casou e morou lá. É lá, é conhecida como... A Dadai morava no Ushuaia, que é lá considerado como o fim do mundo. Então a Patagônia é lá embaixo, é muito frio, né? E era um lugar bem longinho que ela estava indo. Bom, no dia 18 de fevereiro de 2017, me lembro bem de estar com meu passaporte e passagem na mão, sentada na sala de embarque do aeroporto e olhar para o destino que era Buenos Aires. Foi quando minha ficha caiu e eu pensei, meu Deus, como eu sou maluca. A propósito, minha família e amigos estavam divididos entre alegria e achar que eu era louca, né? Pois eu estava indo para um lugar, morar sozinha, para um outro país. Bom, ali eu comecei a pensar, meu Deus, agora eu fui longe demais. Estou indo viajar sozinha, com dinheiro limitado, para outro país, sem nunca ter saído do Brasil, com uma passagem somente de ida e para estudar. Tipo, ela ia ter que estudar em uma outra língua, não se esqueçam disso. Dani, minha ficha caiu nesse momento. Aí me bateu o medo, mas já era tarde. Meu espanhol na minha cabeça era intermediário, mas eu só me dei conta que ele era bem menos que o básico quando eu cheguei no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. No primeiro Buenas noites, tudo bem? Por isso eu não julgo quem pensou que eu estava louca de ter ido sozinha para lá. Mas minha saga estava apenas começando, porque ela não ia para Buenos Aires, ela ia para Patagônia, né, gente? Eu ainda não tinha chegado no meu destino final. Então, depois de um voo de 7 horas e meia, né, que ela, lembrando que é da lá do Nordeste, até Buenos Aires, eu ainda teria 26 horas de viagem de ônibus a um lugar onde eu só conhecia por fotos. Agora, me lembrando desse momento, me bate a mesma sensação e sentimento daquele dia. Me lembro que eu estava num espanhol precário, pedi um motorista para me avisar quando chegasse a Comodoro Rivadavia, que é a cidade onde eu moraria. Porque eu não sabia nem onde tinha que descer. E o motorista falou, não se preocupe, é minha última parada. Então eu dormi muito nessa viagem. Eu estava preocupada, mas feliz. Chegando em Comodoro Rivadavia, uma das maiores cidades do sul da Argentina, estavam trabalhadores da área social da faculdade me esperando para me levar ao alojamento. Me trataram bem, me levaram para o alojamento, no qual até antes da pandemia estive morando com mais 29 estudantes, todas mulheres. Apresentei toda a minha documentação na faculdade, fiz todos os trâmites para a residência e tudo. E as coisas saíram bem. Hoje eu estou no meu 4º ano de medicina, não é fácil e nem foi fácil. Quando cheguei eu tinha dificuldade com as matérias de cálculo, métodos de ensino, idioma. Bom, agora vamos para a segunda parte da minha história. Quero contar como eu conheci meu noivo. A cidade onde eu moro é conhecida como cidade do vento e do petróleo. É uma cidade onde as pessoas vêm para trabalhar com petróleo ou para trabalhar de forma temporária construindo parques eólicos, que eu acho que é de energia, não é? Por isso que ela está falando de vento. Acho que é aquela energia lá que vocês entenderam, né? Pois bem, em 2019 eu carente comecei a ver amor aonde nem tinha. Quando conheci um colombiano pelo Tinder, no qual vou chamá-lo de Carniça. Os nomes que vocês dão, vocês me matam, gente. Me apaixonei por Carniça e ele gostava de Carniça, de estar comigo. Ele estava na cidade a trabalho e tinha vindo apenas por poucos dias.
Depois ele foi para Buenos Aires, onde estava trabalhando temporariamente. Detalhe que ele morava em Madrid. Então veio na minha cabeça que eu sempre pensava desde criança que eu ia o quê? Casar com espanhol, lembra? Então, mas ele não era espanhol, mas ele morava em Madrid, que é na Espanha. Então para ela aquilo foi um sinal. Nossa, sinal para mim, né? Com Carniça morando em Buenos Aires, eu sempre ia visitar ele. Eu saía daqui, né, da onde ela estava, na minha última aula de sexta-feira, e voltava sempre na segunda-feira de volta para a escola. Eu ia todos os finais de semana. Era cansativo? Era, mas Carniça mandava as passagens, então eu ia. Então acho que ela ia de avião, né, porque 26 horas de ônibus não dá, né, amiga? Até que vieram as eleições de 2019, presidente da Argentina, tá, gente? O presidente da Argentina não se reelegeu, o que gerou um pouco de medo nas empresas que não são do país, temendo a instabilidade do... Fizeram bem essas empresas, né? Porque diz que a Argentina está num momento difícil, né, amiga? Temendo a estabilidade do país, então a empresa dele encerrou o trabalho que tinha aqui na Argentina e mandaram ele voltar para Madrid. Ele foi sincero comigo, eu falo sincero entre aspas, porque mais adiante vocês vão entender que o problema não era a distância, né? O problema é que ele realmente não queria um relacionamento comigo, e ela vai explicar o porquê mais pra frente. Carniça me disse que não daria certo uma relação à distância, que era melhor cada um ir pro seu lado. Eu não podia acreditar que tudo que a gente tinha vivido naqueles 3 meses, 3 meses, amigo, que estivemos juntos, ia acabar assim do nada, mas foi assim. Hoje eu até entendo que ele só queria alguém para aproveitar o tempo que estava no país. Isso foi em agosto de 2019 e eu estava apaixonada. Fiquei ansiosa, meio depressiva, triste e pensando que o problema era comigo. Mas um mês depois dei um basta nesse sofrimento e disse, chega, não vou mais sofrer por causa de Carniça. Até porque ele estava começando a sair com uma moça do país dele, que posteriormente ele teria uma relação com ela à distância. Por isso que ela fala assim, à distância entre aspas, porque se ele não queria uma relação com ela à distância, mas teve lá com a outra à distância. Então não fazia muito sentido, né? Eu estava disposta a seguir em frente. Baixei o Tinder outra vez para conhecer pessoas que não fossem da faculdade, para sair para dançar. Eu queria conhecer um cara bacana. Pois bem, conheci um argentino. Vou chamar ele de Tonto. Tonto era gente boa, saímos 3 vezes, nos beijamos, mas não passou disso. Na última vez que saímos, não aconteceu nada e ele me disse, eu acho que eu vou te apresentar meu chefe, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Mas eu não me interessei muito, porque ela ainda pensava em Carniça. Em outubro de 2019, chegou uma notificação no meu WhatsApp. Era um DDD 34. E uma mensagem dizia, olá, que tal? E eu pensei, é golpe. Ou será que é Carniça? Pois Carniça morava na Espanha e o DDD 34, acho eu que é da Espanha. Era uma quarta-feira e eu não respondi. No domingo estava em casa e decidi responder. Era Felipe. Felipe era 3 anos mais velho que eu, espanhol e trabalha no ramo de energia renovável. Passei o domingo inteiro conversando com o Felipe pelo WhatsApp sem saber como ele era fisicamente, porque ele não queria me enviar foto. Mas já tinha me avisado que quem tinha passado meu WhatsApp para ele tinha sido Tonto. Lembra o segundo carinha lá? Na segunda-feira, Felipe mandou uma foto. Não gostei dele fisicamente, mas conversamos sobre muitos assuntos e ele me parecia ser um bom amigo. Decidimos então que sairíamos para jantar. Lembrando que Felipe então também estava morando lá, né? Na Argentina. E conversar pessoalmente. O DDD, gente, 34 é porque às vezes ele não estava com o chip da Argentina, devia estar com o chip lá do país dele, né? Então vamos lá. Ele me disse que estava na Argentina a trabalho e antes da Argentina ele estava no Chile. Tinha 3 meses que ele estava solteiro, ele tinha conhecido uma chilena e disse que ainda gostava um pouco dela. Foi quando eu me senti confortável também para falar de Carniça. E lá estava eu contando para ele toda a minha história com Carniça, né? Então falei que ele não se preocupasse, né, de estar um pouco na fossa por causa da chilena, porque eu também estava lá na fossa por causa de Carniça, mas que eles seriam amigos.
Tivemos nosso segundo encontro e nesse encontro eu já achei ele mais bonitinho, mais interessante. Ele é tímido, sabe? E eu falo pelos cotovelos. Então eu achava interessante a combinação. Nesse encontro nos beijamos e começamos a sair nos finais de semana. Eu ia na sexta para o apartamento dele e voltava na segunda de manhã para casa. Comecei a colocar nos meus stories do Instagram sempre que estava jantando, acompanhada, mas nunca colocava quem era. Carniça, quando viu que eu estava feliz, começou a mandar mensagem. Ele já namorava, mas disse a ele que... Eu disse a ele que ele na minha vida nunca mais. Ele fazia de tudo para chamar minha atenção, até que um dia ameacei bloqueá-lo, até mesmo contar para a namorada dele que ele ficava me mandando mensagens, então ele me deixou em paz. Em 2019, em dezembro, eu não iria para o Brasil e ele foi para a Espanha passar o Natal com os pais. Passamos então 15 dias separados. Foi aí quando eu percebi que outra vez que eu estava lascada, porque eu percebi nesses 15 dias separado de Felipe, né, que eu estava gostando dele. Bom, só que ela pensou o seguinte: putz, eu já tive essa experiência antes com Carniça. Esse cara tá aqui trabalhando, na hora que o trabalho dele acabar, ele vai embora, como Carniça fez, e vai me deixar. Mais uma vez eu vou ficar para trás, né? Então, Dani, quando ele voltou, eu tentei diminuir as saídas com ele. Ela falou assim que ela estava cansada desse negócio. Ela falou que percebeu ali que era um relacionamento à distância, que breve ele poderia ir embora, qualquer hora, né? Que era um trabalho temporário que ele estava ali. E ela ia sofrer tudo de novo, né? Mas ela tentou, assim, se afastar, mas ele não deixou. Até que chegou março de 2020 e veio o quê? Nem precisamos falar, né? Aquele negócio que fechou o mundo. Era uma quinta tarde quando o presidente do país anunciou que íamos ter que fazer uma quarentena de 2 semanas. Gente, quem lembra aí quando falaram que era 2 semanas? E foi 2 anos quase, né? Bom, iríamos fazer uma quarentena de 2 semanas. Teríamos que todos ficar em casa devido ao Covid. Felipe me chamou para ficar com ele essas 2 semanas porque ele também não poderia ir trabalhar. Arrumei minha mochila com umas roupas para 2 semanas. Levei meus livros, computador e 2 semanas se estenderam para 3 meses. Onde nesse período, vivendo com ele 24 horas por dia, nos apaixonamos e nos aproximamos ainda mais. Foi quando eu conheci o outro lado dele, o lado carinhoso, como todas as mulheres da família dele, pois ele é o único filho homem, único sobrinho homem, único neto homem, um amigo querido e um chefe que tem muita empatia pelos seus funcionários. No dia 11 de junho de 2020, 8 meses depois de nos conhecermos, Felipe me pediu em casamento. Eu nunca me vi casando, na verdade, formando uma família. No dia 3 de julho de 2020, ele regressou da Espanha e eu fiquei na Argentina. Ele regressava à Espanha e eu fiquei na Argentina devido a restrições do Covid, pois eu não poderia ir para a Espanha, já que não éramos casados, eu não tinha como nem entrar no país que não estava aceitando turista, era só quem morasse lá, né? Sei lá, espanhol, não sei, residência. Mas antes dele viajar, ele me disse que logo estaríamos juntos outra vez e que íamos encontrar um jeito de ficar juntos. Com a ida dele para a Espanha, todos os meus medos voltaram. Eu pensei, isso não vai funcionar, esse namoro à distância. A qualquer momento ele vai dizer a mesma coisa que Carniça, que é melhor a gente se separar porque não vai dar certo. Bom, nessa época Felipe teve que ir trabalhar na Itália, mas continuavam as restrições de viagem aí pelo mundo, né? 3 meses se passaram e eu pude sair da Argentina para ir no Brasil ver minha família. Passei 3 meses e meio no Brasil. Quando Felipe me disse no dia 13 de janeiro de 2021 que ele estaria embarcando para o Chile a trabalho por um período longo. E eu não dava de felicidade. Então, porque ele não ia estar mais na Europa, né? Pelo menos ele estaria mais perto dela. Ele chegou no Chile com 5 dias que ele estava no Chile. Ele me mandou... Nossa, me deu uma crise de tosse aqui que eu tive que parar de ler. Mas vamos lá.
Então, 5 dias depois que ele estava no Chile, me mandou minha passagem para o dia 18 de janeiro. Eu não podia acreditar. Eu não dormia de tão ansiosa, gente. Fiz o PCR, seguro de viagem, lá estava eu embarcando para o Chile depois de 6 meses e 17 dias sem vê-lo. Seria nosso encontro. Cheguei no aeroporto, no interior do Chile, ele estava lá me esperando, tímido, ansioso, emocionado, muito vermelho. Ali até a cidade onde ele estava trabalhando era 2 horas de carro. E eu me lembro de olhando para ele durante o caminho e pensando, meu Deus, como eu estou feliz. Eu estudava de forma virtual, eu estava ali vivendo feliz ao lado do meu noivo. Chegou então julho de 2021. Viajamos de férias para a casa dele. Íamos oficializar nosso noivado e eu iria conhecer a família dele. Bom, eu ia viajar para a Espanha com meu noivo. Meu noivo espanhol. Gente, era um sonho para mim. E no dia 6 de julho fomos de carro até Santiago. Até Santiago. No Chile. Eu já ia falar onde é Santiago. Até Santiago, no Chile, né? E no dia 7 embarcamos para Madrid. Dia 8 chegamos em Madrid. Fomos rumo a Galícia, da onde ele é e da onde a família é. Alugamos um carro, fomos até a cidade dele. Me lembro de todo o caminho contemplando a beleza daquele lugar, que mais parecia um cenário de filme. Era tudo lindo, e a cada minuto minha ansiedade aumentava. Eu iria conhecer meus sogros e a família do meu noivo. A primeira parada foi para tomar um café da manhã na avó paterna dele. A tia, que também é madrinha dele, e a família das 2 primas paternas, que me receberam como se me conhecesse uma vida inteira. Gente, eu fui tão acolhida. Me abraçaram, conversamos, rimos. Seguimos viagem para a casa dos meus sogros e me lembro bem da recepção que tivemos, calorosa, amorosa. Meus sogros e a família materna de Felipe estavam lá. E eu estava encantada com aquelas pessoas, os costumes deles, até o idioma galego. Conheci todos os amigos e amigas do meu noivo. Minha sogra tinha organizado um almoço de noivado e foi tudo lindo. Depois viajamos a Portugal e também a outros lugares. Ficamos 45 dias. Na nossa despedida foi aos prantos com a minha sogra e meu sogro. Eu estava muito agradecida pela forma que eles me receberam. Eles me fizeram sentir bem. Gente, minha garganta tá horrível, dá pra vocês perceberem, né? Eu voltava ao Chile feliz por ter ganhado uma família. Dani, sabe carniça? Nunca eliminei carniça das minhas redes sociais nem do meu WhatsApp. Ele, vendo que eu estava na Espanha com meu noivo, me mandou uma mensagem, me pediu perdão por tudo que tinha me feito e me contou a situação que ele estava passando com a sua ex, aquela moça que ele teve depois de mim. Ele estava sofrendo por ela, porque ela não quis ir morar com ele na Espanha. E ela, tipo, a moça que abandonou Carniça, né? Então, o que ela quis dizer com isso, gente, que é o seguinte: Carniça largou ela porque eu não queria um relacionamento à distância. E depois dela ele começa um outro relacionamento à distância que não vai pra frente porque a moça falou que não ia morar na Espanha. Então, ela chega à conclusão que Carniça deve ter terminado com ela por outros motivos, né? Se ele não queria relacionamento à distância, teria que ser nem com ela nem com ninguém, né? Mas vamos lá. Retornamos ao Chile e seguimos nossa vida. Fiquei morando no Chile com o Felipe até março de 2022. Depois regressei à Argentina, pois voltar às aulas presenciais. Outra tristeza, chuvas de lágrimas no aeroporto. 4 meses depois viajamos para a Espanha de férias em julho. E eu fui primeiro desde Buenos Aires. Ela foi na frente para a casa dos sogros. E meus sogros estavam me esperando no aeroporto emocionados. No outro dia, Felipe chegou, ele vinha pelo Chile. Ficamos 30 dias na Espanha, fizemos muita coisa, compramos louças para a nossa casa, objetos de decoração, até um carro novo. Organizamos tudo aos poucos. O casamento será no verão da Espanha. Ah, me convida, amiga, o casamento será no verão de 2023. E no Brasil em dezembro do mesmo ano.
Voltamos à América do Sul, ele ao Chile e eu na Argentina no início de agosto. Em setembro tive 2 semanas de mini férias pela chegada da primavera, então fui para o Chile ficar com ele 2 semanas. Mas já retornei à Argentina. Agora em dezembro ele vai ao Brasil conhecer a minha família. Dani, nossos planos são, depois de nos casarmos, vai faltar apenas 1 ano para eu terminar minha faculdade. Como o Felipe trabalha viajando, vamos estar casados. Talvez em países separados, né, como sempre. Mas depois eu me mudo para a Espanha. Os 2 países têm acordo que facilita a convalidação do meu diploma. E por sorte, na área da saúde tem muitas oportunidades em todos os lugares. Para mim é muito importante me mudar para a Espanha apenas quando eu terminar minha faculdade, porque assim eu terei minha profissão e meus próprios ingressos econômicos. Amiga, pelo amor de Deus, se você largar essa faculdade agora, eu dou na sua cara, menina. Termine a faculdade, sim, porque aí você vai, né, ter várias opções de trabalho para você. E se o diploma tem essa chance de fazer a convalidação, bem melhor, né? Bom, ele ainda não tem uma ideia certa do que quer fazer depois que a gente casar. Ele tem 2 opções: cuidar dos negócios da família dele, para que a gente possa, sei lá, estar juntos ou seguir trabalhando na empresa, né? Ou ele tá nessa empresa que ele tá hoje, muitas vezes ele vai ter que passar 3 meses em um lugar, 3 meses em outro. Bom, aí ela fala o seguinte: muita gente me pergunta, como você tem uma relação à distância? Falando por mim, quando existe amor, respeito e projetos juntos, não existe distância nem tempo que separe 2 pessoas. Eu nunca imaginei que eu fosse me acostumar com uma relação à distância. A gente se fala todos os dias por mensagem, quando nos acordamos, antes de dormir. Não temos necessidade de fazer ligações todos os dias, porque eu sou ocupada na faculdade e ele também. Mas nos finais de semana a gente sempre se liga. Ah, eu acho isso ótimo, porque esse negócio de também ter que falar todo dia não dá, gente. Cada um tem uma vida, né? Temos uma vida tranquila, sem cobrança, sem desconfiança, com respeito, compromissos um com o outro. Esse foi o resultado da minha história, Dani. Nem terminei de escrever, já estou ansiosa para escutar você ler. Eu me considero uma pessoa resiliente, batalhadora e corajosa. Tenho um questionamento dentro de mim. Não sei se você e as Alices também se perguntam o mesmo, mas eu pergunto, será que existe destino ou nosso futuro é consequência das nossas escolhas? Se eu tivesse ficado na minha cidade, no meu emprego, na minha família, na minha comodidade, como eu estaria se não tivesse tomado essa decisão de vir embora para o Brasil sem influência de ninguém? Do Brasil, né? E talvez eu estaria num lugar completamente diferente da minha realidade de hoje. Eu não sei se foi destino ou se foi as minhas decisões que me trouxeram até aqui, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Hoje eu conheço outros países, falo 3 idiomas, conheço culturas, estudo a faculdade dos meus sonhos com muito suor e dedicação. Eu vou lutando todos os dias para poder me formar. Eu conheci uma pessoa de caráter, de bom coração, ele me respeita. Temos planos de formar uma família. Hoje em dia eu entendo que Carniça e todas as outras carniças que eu conheci foram na verdade uma preparação para que um dia eu tivesse Felipe, que eu tivesse maturidade que eu tenho hoje. Até me emociono, sabe, pela sorte de poder ter tido esse encontro. Acho que ele era a pessoa que Deus preparou para mim. Obrigada por ler minha história, me desculpa pelos erros, né? Eu tava tão ansiosa e quero muito saber o que as Alices têm para dizer nos comentários. Desejo que você siga fazendo esse sucesso que você faz, que você e nossas queridas Alices possam seguir ajudando muitas outras Alices quando precisam de conselho ou até mesmo de serem escutadas. Aí ela mandou várias fotos deles, gente, que eu não vou mostrar aqui porque ela não falou que podia mostrar. Mas, gente, sério, ela me mandou assim umas 20 fotos dos 2, lindos juntos. E eu fiquei muito feliz, assim, por ver a felicidade deles. Bom, como eu já falei pra vocês quando eu iniciei o vídeo sobre namoro à distância, eu acho assim, dá certo, eu sou a prova disso, a Alice aqui também, né? Mas eu acho que os dois têm que ter também objetivos, sabe? Não adianta também ficar, pô, ok, você vai namorar à distância, mas namorar à distância, você tem que ver, assim, é o que os dois querem,
né? Vocês querem algo, se dá um tempo, sabe? Pensa assim, olha, eu vou namorar à distância, sei lá, 1 ano. Mas se 1 ano também não passar disso, ninguém se movimentar, ou vocês não sentirem vontade também de estar juntos, eu acho que aí começa também a ser uma boa perda de tempo, sabe? Porque, como eu disse pra vocês, é muita energia. Acho que é até mais energia do que quando se namora ali, vendo todos os dias. Ela falou uma coisa muito legal aqui, a gente não tem a necessidade de se falar também toda hora. Porque tem gente também que namora à distância que acha que tem que ficar toda hora pendurada no telefone. Como eu disse pra vocês, eu sempre fui uma pessoa ocupada, não é de hoje, né? Antes eu tinha meu próprio negócio em Londres, então assim, eu era uma pessoa muito ocupada também. Eu sempre trabalhei muito na minha vida, muito. E o Marcos também era um cara super ocupado e a gente nunca teve essa cobrança assim de ter que ficar no telefone se falando, se ligando, de vídeo chamada, onde você tá, o que você tá fazendo. Primeiro, você tem que ter muita confiança na pessoa que você tá com ela. Porque se você tá à distância, gente, se você não tiver confiança, tá na água. Porque você vai ficar paranoica, né? Então você tem que ter aquela confiança na pessoa e deixar que a pessoa também viva a vida dela, né? Porque se a pessoa tiver que ficar 24 horas você monitorando a pessoa, onde que ela tá, o que que ela tá fazendo, não rola. Agora, vamos lá. Destino, eu gosto de falar desse assunto. Destino ou consequência das nossas escolhas? Eu já falei várias vezes aqui que eu frequentei muito a Casa Espírita em Londres, né? E lá é uma linha do Allan Kardec que eles usam. E assim, gente, no Espiritismo as pessoas acreditam que você tá onde você tem que estar. Então eu acho que, claro, que as nossas escolhas têm consequências na nossa vida, mas o que é para ser seu vai dar um jeito de chegar até você. Então vamos supor, claro, né, por exemplo, no seu trabalho, na sua faculdade, você não vai ficar em casa esperando que as coisas aconteçam, porque não vai cair do céu. Por exemplo, se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos, talvez eu nunca tivesse trabalhado na área que eu estudei para trabalhar, talvez eu nunca tivesse a oportunidade que eu tive, né, para estar nessa área. Mas tem Amazon em Londres, então assim, eu também nunca procurei trabalhar nesta área, vocês estão entendendo? Eu poderia de repente ter procurado, mas nunca procurei. Então, foram consequências das escolhas também que eu fiz, né? Mas, se um dia eu me preparei, eu pensei em trabalhar nessa área e hoje eu trabalho, então também foi, se o meu destino estava ali, não, um dia ela vai fazer isso, o destino deu um jeito disso chegar até mim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, eu acho que se o Felipe... Eu acho que tem pessoas que passam na nossa vida, gente, ou coisas que acontecem na nossa vida, que não é destino, é consequência. Pessoas que vêm para nos ensinar, pessoas que às vezes até faz você sofrer, mas o sofrimento também é um ensinamento, eu acredito muito nisso, sabe? Tem pessoas que vão passar na nossa vida e muitas vezes, assim... talvez elas não vão fazer uma big diferença e tem pessoas que vão fazer muita diferença assim na sua vida. Então eu acredito assim que pessoas que vão fazer muita diferença na sua vida são pessoas que têm que passar pela sua vida. Alguma coisa elas vão te ensinar. Pode ser tanto para dor, pode ser para o amor, pode ser para alegria, para tristeza, mas aquelas pessoas elas têm que passar. Você tem que passar por aquilo, você está entendendo? Se você está predestinado a passar por aquilo, de alguma maneira você vai passar. Claro que eu acho que muitas vezes as nossas escolhas vão nos fazer, talvez, passar por esse caminho de maneiras diferentes, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu penso assim, vamos supor, antigamente eu tinha um problema, nossa, gente, eu era uma pessoa assim que eu sempre tive muitos problemas para resolver na minha vida. Problemas mesmo, às vezes burocráticos, problemas de várias coisas. E, nossa, eu fui uma pessoa que fui tomando aversão a ter problemas, qualquer tipo de problema. Porque eu já tive problema com minha família, eu já tive problema dentro da minha casa, eu já tive problema com isso, com aquilo. Então, assim, eu era uma pessoa que eu prezava, assim, hoje eu prezo muito a minha paz, muito, tá?
E eu lembro que a minha psicóloga, quando eu fazia terapia, ela falava assim, Daniele, e às vezes eu via um problema desse tamanho, eu botava ele desse tamanho, porque eu tava tão apavorada que já tinha um problema chegando, que eu via ele igual um monstro. E eu lembro da minha psicóloga falar assim, todos os seus problemas têm o tamanho que você dá pra eles. E é verdade. Hoje, às vezes, eu tenho problemas talvez maiores do que eu tinha antes, mas eu vi aqueles problemas de ontem maiores do que esse. Então, assim, são coisas que a gente tem que passar na nossa vida que vão nos ensinar a ver isso de uma maneira diferente. Pessoas têm que chegar na nossa vida, elas vão chegar de maneiras diferentes, entendeu? Mas se aquela pessoa tiver que passar pela sua vida, eu acredito sim que ela vai passar. Talvez, vamos supor, se o seu destino é Felipe, não sei, o destino ia dar um jeito, você ia fazer uma viagem, ou você ia conhecer ele em algum lugar, ou você ia esbarrar com o Felipe em algum lugar da sua vida, isso ia acontecer, né? Eu acredito muito nisso, que tem pessoas que são predestinadas, mas claro que não é tudo, né, gente? Acredito também que muitas coisas acontecem pela primeira vez na nossa vida, coisas que vêm para nos ensinar, né? Mas eu acredito que a gente tem assim, cada um tem um destino e a gente vai aprendendo a lidar com ele. Mais ou menos isso. Não sei se vocês entenderam, não sei se eu consegui me expressar como eu gostaria. Mas deixei um comentário pra ela, porque ela já falou que ela tá ansiosa aguardando o comentário de vocês. Até o próximo.